Como foi a minha experiência morando com uma família irlandesa? Para que você veja se funciona para você também. Eu acredito que 2 critérios fizeram toda a diferença para mim. Eu digo primeiro pela imersão cultural e aprendizado na língua mais rapidamente, e segundo, monetário, porque é um pouco mais caro ficar nessa acomodação e eu vou te mostrar o porquê, mas tem mais serviços inclusos. Eu embarquei para a Irlanda pela primeira vez para estudar apenas 2 meses e eu queria realmente ter uma experiência completa para conseguir evoluir no meu inglês. Eu não tinha, um programa de estudo e trabalho na época, realmente seria só para estudar, e ter contato com nativos diariamente te ajuda a evoluir muito mais rápido. Então eu pensei, e também a comodidade de você estar numa casa de uma família, porque você vai estar em um país diferente do seu, e você não vai de repente estar com seus amigos ou com a sua família. E se hospedando com uma família local, você tem algumas coisas no pacote incluso que não tem se você escolher uma residência estudantil ou se você pegar alguma outra acomodação, que realmente, né, que é a alimentação e também a laundry, que é a lavagem de roupa. Não significa que a família vai lavar a sua roupa, significa que você tem um local onde você pode lavar a sua roupa. Para mim, particularmente, além de todos esses benefícios que são realmente não inclusos em outros pacotes, o convívio com a família local fazia muito sentido para mim. Por quê? Eu gostaria realmente de estar ali imersa na língua inglesa. Eu já tinha estudado muito tempo no Brasil, acho que quase 4 anos. Então, quando eu saí ali do Brasil, eu estava com um Upper Intermediate, que é um antes do avançado. Mas quando eu pisei na Irlanda e eu fiz o meu teste, o nível foi elementar, que é assim, como se fosse um básico. Então, na teoria, quando você estuda todos os dias na sala de aula, você pode ir avançando de nível, porque você vai fazer uma prova e aí você vai conversar, mas conversar muito pouco, vai fazer a prova e vai subir de nível. Só que quando você desembarca realmente em outro país, você verifica que é muito diferente o que você aprende em sala de aula do que você vai realmente conviver com nativos. Conviver com nativos, para mim, mudou muito o meu nível de inglês, me ajudou muito no desenvolvimento da língua, porque além de estudar todos os dias de segunda a sexta-feira, eu tinha um contato diário. Então, eu ia para casa, então eu conversava muito com eles, na hora do jantar especialmente, porque na hora do almoço geralmente eu ainda estava na escola. No café da manhã também, quando a gente estava realmente, né, no mesmo horário ali na mesa, porque de manhã eu saía muito cedo. Eu e a outra aluna que estava ali residindo em outro quarto. A casa, gente, era muito aconchegante. Então, um exemplo, tinham vários quartos. Um quarto era realmente do casal, da família. Um quarto era da filha deles, que morava na casa. Um quarto ficou para mim e o outro quarto ficou para uma coreana, Jinhan, que se tornou minha amiga depois, então a gente sempre tomava café da manhã juntas, a gente estudava na mesma classe e na mesma escola. Então era bem bacana, porque a gente se preparava ali juntas, a gente tomava café da manhã juntas. Depois nós saíamos e pegávamos o Luas, tá? O Luas é como se fosse um trem, um metrô e ia pra escola. Então todo esse convívio, até mesmo com pessoas de outras nacionalidades, de outros países, ajuda muito no seu desenvolvimento. Mas quando você está ficando numa residência estudantil e não numa casa de uma família, saiba que talvez você não vai ter essa convivência diária com todos eles. Você vai ter sim na escola e vai ter sim no país que você está, porque você vai pedir um café em inglês ou, né, em outra língua que você estiver estudando. Você vai todo dia conviver aí no mercado e vai ver pessoas. Só que é diferente você morar com uma família nativa e realmente só encontrar, assim, por acaso, de repente, numa rua, o que já é muito bom também, o que é muito benéfico quando a gente decide fazer uma imersão, decide realmente fazer um intercâmbio. Mas a conversa que eu tinha com a Jinhan, que era coreana, era bem mais limitada do que a conversa que eu tinha com a família local. Porque como eles recebem alunos há muito tempo, eles estão super acostumados com diferentes níveis de inglês. Então, se você tiver o básico, intermediário e avançado, eles não são professores, tá? Eles são realmente locais e falantes nativos da língua. E eles te ajudam muito com isso, porque eles veem também quando você está com dificuldade de pronunciar alguma coisa e você está numa conversa informal, porque de repente vocês estão ali tomando um café da manhã ou estão jantando e o seu ouvido está sendo treinado todos os dias e o seu vocabulário também, porque quando você não consegue falar uma coisa, uma determinada coisa, porque o meu inglês ele era super limitado, ele era muito limitado, e eles conseguiam me ajudar. Então, exemplo, eles vinham com outra palavra, ou vinham com situações, vinham com mímica, com gestos, e sempre conseguiam me ajudar também. Então, o meu inglês evoluiu muito ficando hospedada com uma família irlandesa. E em relação a valores, eu acredito que é pouca diferença você se hospedar com a família local do que você escolher uma residência estudantil
onde só terá outros estudantes. É bom para você também conversar com outros estudantes que, de repente, são de nacionalidades diferentes da sua, mas como o seu inglês também está limitado, depende do seu nível, né? Se o seu inglês for limitado e o inglês da outra pessoa também for limitado, vocês vão conseguir ter uma conversa, mas não tão fluida quanto você teria com o nativo, porque o nativo ele te puxa para que você consiga aprender, para que você consiga evoluir também. Esse seu colega, de repente, numa residência estudantil, também vai te ajudar e vai puxar, de repente, você, mas não tanto quanto nativos. Eu acredito que a diferença entre você escolher uma casa de família ou residência estudantil, monetariamente falando, fica ali em torno de 50, tá? Euros ou dólares, depende de para onde você está escolhendo estudar. E eu acredito que na casa de família você tem já a alimentação inclusa e a lavagem de roupa também, o que não está contemplado na residência estudantil. Então, tem a diferença de valor, mas tem serviços incluso também na casa de família que compensam muito mais do que ficar na residência estudantil. Agora também vai outro critério, que é o seu perfil. Qual que é o seu perfil? Um exemplo, você gosta de conversar, você é mais introvertido ou extrovertido, você gostaria de estar com a família local, ou de repente não é o seu perfil ficar com a família local. Você também tem que verificar isso, porque nem sempre eu vou trazer para você o que eu acho de melhor e que vai funcionar para você também. Mas independente do seu perfil, se for introvertido ou extrovertido, é muito legal ficar com a família local e você vai se sentir muito mais em casa também. Porque quando você está escolhendo fazer intercâmbio, você está deixando toda a sua família em outro país, um exemplo, está deixando toda a sua família no Brasil, os seus amigos e está indo para outro local. Você vai fazer amizades na escola e vai fazer, de repente, né, também amizades em outros lugares. Mas se você ficar hospedado com locais, talvez isso seja mais gostoso para você, isso seja mais leve também. Mas isso não se aplica a todas as famílias, porque eu já conheci pessoas que tiveram experiências ruins ficando em casa de família também, tá bom? E eu já conheci pessoas que tiveram experiências boas ficando em residências estudantis, experiências ruins também ficando em residências estudantis. Então, cada um realmente vai ter uma experiência bem particular, né? Envolvida ali ao mundo que você está escolhendo, as opções que você está escolhendo para aquela fase da sua vida. Mas eu deixo aqui realmente a minha opinião, a minha recomendação, para que se você realmente tiver vontade de aprender inglês mais rápido, quiser também ter convívio com nativos, fica numa casa de uma família, você de repente vai adorar ficar. Mesmo que você ainda não saiba falar inglês, eu acredito que há muito mais vantagens do que desvantagens nesse tipo de acomodação e que pode ser muito mais divertido para você também. Mesmo que você tenha inglês básico e não saiba falar muitas coisas, eu acho que realmente, caso você tenha o inglês básico, e se fique travado para falar algumas coisas, essa seria a melhor opção para você e a mais divertida também. Agora, se você ainda não sabe como começar a planejar seu intercâmbio, você acha que é muito caro, acha que é realmente coisa de outro mundo, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Tudo que eu fiz para conseguir fazer o meu intercâmbio direto, sem taxa de agência, localizar escolas a países que não precisam de visto. Então, exemplo. Gi, eu quero ir, mas eu travo no momento de passar na imigração. Então, tem países que são menos burocráticos, tem países que você não vai precisar de um visto para estudar ali até 90 dias. E caso você não saiba por onde começar, quais são esses países, clica aqui no primeiro link da descrição. Vou deixar também por tempo limitado um bônus para você. Então, como que você consegue abrir a sua conta bancária internacional gratuita e quais são os primeiros empregos para você que quer fazer um intercâmbio de estudo e trabalho, mesmo com inglês básico. E já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para você não perder nenhuma das atualizações que nós trazemos aqui. E lembre-se de deixar like nesse vídeo se esse tipo de conteúdo for relevante para você também.